Olá, crianças! Tudo bem, pré-adolescentes? Como vocês estão? Nossa lição de hoje será a lição 5, Enfrentando uma Crise. Prepare aí a sua revista, seu estojo, seu lápis e sua borracha, para que a gente possa fazer as atividades juntos, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, te agradecemos também até pelas crises que muitas das vezes nós enfrentamos. Sabemos que o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, tem sido presente na nossa vida. Agradecemos ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que nós sabemos e por tudo aquilo que ainda não sabemos, que não nos foi revelado, mas te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Abençoa a aula de hoje, abençoa cada pré-adolescente aqui representado, suas famílias, seus pais, a mamãe, o papai, o vovô e a vovó. Abençoe todos, Senhor. Nós queremos que a tua presença alcance a casa de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Enfrentando uma crise. Bem, você já enfrentou ou está enfrentando alguma crise? Sabe o que isso significa? Quando inicia a pré-adolescência, muitas mudanças começam a acontecer, como nós já falamos em outras aulas anteriores. Surgem alterações no corpo, na mente, no comportamento, na forma de como você lida com as outras pessoas. Tais mudanças provocam questionamentos infindáveis, não encontra as respostas que espera e começa a surgir, então, crises das mais diversas. Em consequência disso, muitos pré-adolescentes colocam a culpa, sabe em quem? Nos pais, que sofrem, infelizmente, com a rebeldia, com a indiferença dos seus filhos. Que fase difícil. Como dizem alguns, sem ter respostas. Na lição de hoje, nós vamos estudar um pouco a respeito das crises que passamos quando nós entramos na adolescência. E aí você deve perguntar: o que está acontecendo comigo? Bem, a palavra crise possui muitos significados. Quem já não ouviu falar de crise política, de crise financeira e tantas outras crises que permeiam a nossa vida? No estudo de hoje, nós vamos falar das crises que acontecem na fase da pré-adolescência. Algo que influencia os pensamentos, as atitudes e, principalmente, sentimentos do pré-adolescente. A crise, ela é um processo natural que faz parte do amadurecimento humano. E sendo bem administrada, ao invés de trazer traumas para a alma, serve de crescimento e aumento da capacidade emocional para resolver situações de grande complexidade. O problema é que a maior parte das pessoas não quer passar por essas experiências ruins, porque normalmente a crise é uma experiência ruim. Até mesmo os pais querem poupar os seus filhos de enfrentar determinados problemas. Isso resulta em complexos na autoestima, certo? Que podem trazer problemas ainda maiores na fase adulta. Todo cristão, ele vai passar por lutas, crianças. Diariamente nós enfrentamos batalhas, guerras em nosso corpo, alma e no nosso espírito. Em nosso corpo existe uma batalha constante contra as vontades da nossa carne, que guerreiam contra a nossa vontade interior, para que não façamos o que é agradável aos olhos de Deus. Nossa batalha é diária, certo? Às vezes, a gente pede para que vocês orem, a gente pede para que vocês, por exemplo, entrem num propósito de oração, às vezes bate uma preguiça, né? E aí a gente precisa vencer esse desejo de ficar à toa, esse desejo de ficar vendo TV ou algum filme jogando, para a gente se dispor a fazer a obra do Senhor, né? Num propósito de oração. E aí assim a gente vai vencendo a nossa carne, né? E colocando o Espírito para trabalhar, não a nossa carne. Bem, todo
o cristão, como eu já disse, vai passar por luta. Lá em Romanos 7, do 18 ao 19, fala um pouquinho mais sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas apresentando as obras da carne que tentam nos afastar da presença de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21. Em contraste, nós vamos encontrar o fruto do Espírito. Paulo afirma que se andamos no Espírito, a nossa vida será controlada e guiada por Deus. Em nossa alma, nós enfrentamos uma luta para que a nossa atenção não esteja voltada para as coisas celestiais, e sim para as coisas terrenas. Acerca disso, Paulo afirma que devemos combater todas as ideias falsas que se voltam contra o conhecimento de Deus e dominar todo o pensamento humano e levá-lo a obedecer a Cristo. Você pode encontrar essa passagem em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Você está em uma fase muito complexa, nós sabemos disso, e você não está sozinho, certo? E o alvo é Cristo, mas não se deixe dominar pela influência do mundo, porque o mundo pode aparentar muito colorido, muito chamativo, mas o seu alvo deve permanecer sendo Cristo. A mídia, as redes sociais, os amigos da escola, são os meios que Satanás usa para fazê-lo desistir, crianças, da fé e pensar que servir a Cristo é um saco, é uma bobagem. Entretanto, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, certo? Além disso, nós enfrentamos uma batalha no espírito, a fim de que a nossa adoração não seja dedicada a Deus, e sim às coisas superficiais da vida. Paulo alerta aos Efésios acerca das batalhas espirituais que enfrentamos e devemos estar revestidos da armadura de Deus, tá? Estamos em Efésios 6, do 10 ao 18. Se todos nós, em oração, dobrarmos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor que Ele nos guarde com a sua armadura, nenhum mal chegará à nossa tenda. E se chegar, Deus estará ao nosso lado para lutar conosco, porque nós não estamos sozinhos. Certo, crianças? Vamos continuar? Talvez você esteja passando uma dificuldade muito grande. Uma dificuldade muito grande mesmo. E se perguntando, o que está acontecendo comigo? Mas tenha calma, não se desespere. Todos nós somos tentados a fazer o mal. Todos nós. Você não é diferente de mim, nem eu sou diferente de você, certo? Todos nós somos tentados a fazer o mal, tá? Tudo que temos que fazer para não cair nas tentações do diabo é obedecer fielmente à palavra de Deus e vigiar sempre, ok? Por isso que nós precisamos ser atalaias, precisamos estar na torre de vigia, vigiar sempre. Agora, você deve estar se perguntando, vigiar como? Vigiar significa estar sempre em alerta, como aquilo que ouvimos e vemos. Evite colocar diante dos seus olhos qualquer coisa que possa estimular as obras da carne, como filmes, desenhos de ação, certo? Que contém muita violência, programa de TV que incentivam a mentira e destruição familiar. Evite más companhias que o te levarão a desobedecer a Deus. Invista tempo meditando nas escrituras sagradas. Saiba que aqueles que meditam na palavra e oram dificilmente pecarão contra Deus. Isso é uma realidade. Mas, mesmo com tudo isso, os dias maus podem chegar. Você já acordou de manhã mal-humorado? Do nada, sim? Com aquela preguiça e achou que o dia não seria bom?
Isso pode acontecer com qualquer pessoa, pois todos nós passamos por momentos difíceis e isso faz parte da dinâmica da nossa vida. Entretanto, a palavra de Deus alerta que é na fase da adolescência que devemos nos preparar para os dias maus. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já era bem idoso e tinha uma vasta experiência de vida, já tinha vivido muitas coisas. Ele diz aos mais jovens: lembrem-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Esse versículo está em Eclesiastes 12, 1. Na fase da pré-adolescência, ainda não se assume as responsabilidades comuns de um adulto, certo? Não há preocupações com relação a contas, a pagar aos filhos, né? Para alimentar, moradia e etc. Normalmente não acontece assim. No entanto, né? Você também irá se deparar com conflitos internos e conflitos externos. Os conflitos internos são aqueles que acontecem dentro da gente, angústias, questionamentos, e os externos são os conflitos que acontecem fora, ao redor da gente. Pode ser na escola, na nossa casa, na igreja, certo? E aí, você também irá se deparar com esses conflitos internos e externos. Talvez uma decisão precipitada, um sentimento de vergonha ou alguém que você confia pode decepcioná-lo, além das suas dúvidas pessoais e a ansiedade por saber os porquês da vida. Mas tenha em mente uma coisa: tudo e todas as coisas são passageiras. Você não vai ficar nessa crise no dia mau para sempre, porque logo depois do dia mau precisa vir o dia bom. Porque depois da chuva vem o sol, não é sempre assim? Note a expressão que Salomão utiliza para mostrar que os mais jovens devem fazer enquanto todas as adversidades ainda não surgiram em sua vida. É um recado para os jovens. Lembre-se do Criador no dia. Lembre-se do seu Criador. É interessante essa palavra, porque nos dias atuais, muitos já não se lembram de Deus, muitos não se lembram do Criador. Somente quando estão passando por alguma dificuldade muito grande, uma aflição muito grande, aí sim eles dobram os joelhos para lembrar que precisam ter uma comunhão com Deus, né? Embora você ainda esteja na pré-adolescência, saiba que Deus espera encontrar com você, com o coração desejoso de estar em comunhão com Ele. De uma coisa é certa, crianças: Jesus não abandona você em nenhum momento. Então tenha o coração voltado sempre para Ele, para a comunhão com Ele, porque através dele o seu futuro será maravilhoso. Será um futuro de paz, um futuro de conquista e de realização de sonhos, mesmo com a chegada do dia mau. Ok? Podemos ir para o próximo slide. Crescendo em meio à crise. Nós estamos vivendo em um momento crítico da moral, crianças. O mundo afirma que não existe pecado e que podemos viver como quisermos. A mídia tem usado informações para desinformar e corromper as novas gerações. Existem passeatas de tudo quanto é jeito. Passeata do orgulho gay, passeata para a liberação da maconha, né? Até de satanismo. Mas como devemos viver e crescer em meio a tudo isso, tá? Sem se contaminar. Embora pareça impossível não se contaminar com o mundo, saiba que para Deus nada é impossível, tá? Nada mesmo. A Bíblia diz que devemos evitar todo tipo de mal. Bem, um mal que nós devemos como cristãos, na caminhada da fé, né? Sair de perto, se afastar, é fugir da prostituição. Devemos nos manter longe de tudo o que não agrada a Deus, pois os nossos olhos são a porta para a entrada do pecado. Lembrem-se, crianças, o pecado, ele entrou no mundo porque Eva insistiu em olhar o fruto da árvore proibida por Deus, em Gênesis 3:6.
Devemos evitar também, crianças, isso aqui é uma dica importantíssima, as más companhias. Está em 1 Coríntios 15, 33. As conversas impróprias, brincadeiras maliciosas, não devem fazer parte do linguajar do cristão. Isso não significa que você não possa conversar com aqueles que não são da igreja, não tem nada a ver com isso, tá? Você pode conversar sim com pessoas de fora da igreja. Você só precisa vigiar, ser atalaia, porque se as conversas, se você perceber que não são conversas de acordo para um cristão, você deve se afastar sim, ok? Para que a sua salvação permaneça intacta. Além das pressões externas, as crises internas podem parecer difíceis de superar. Cada pessoa reage de uma maneira diferente às adversidades. Geralmente, com o pré-adolescente, esse processo parece ser um pouco mais complexo, porque muitos não têm paciência de atravessar por esta fase. Há aqueles que se revoltam e expressam isso na forma de vestir, no corte de cabelo, no jeito de falar, enfim, diversas maneiras na intenção de mostrar uma certa rebeldia, tá? E uma insatisfação com os pais. Entretanto, meu caro pré-adolescente, entendemos que tudo faz parte do seu propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas, ok, crianças? Então, faz parte da vida vocês passarem pela pré-adolescência e estarem passando por todas as dificuldades, questionamentos, né? Mas lembre-se que vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma igreja, vocês têm o papai, a mamãe na casa de vocês, a família. E tem aqui a igreja, os líderes, as pessoas que têm orado pela vida de vocês, as pessoas que têm orientado vocês diante da oportunidade que Deus tem nos dado. Conte conosco, vocês não estão sozinhos. Agora, eu vou chamar vocês para fazer a revisão. Vamos lá? Vamos marcar a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aí, ó, 1 Tiago 1:12. Vai precisar da Bíblia aí, hein, gente? 2 Salmos 1:1. 3 1 Coríntios 6:18. 4 1 Coríntios 15:33. Vamos ler? Afirma que devemos fugir da prostituição. Onde está isso? No 1, no 2, no 3 ou no 4? Coloque a numeração correta, vai precisar verificar a Bíblia. Afirma que devemos evitar as más companhias. Onde nós podemos encontrar, localizar? Afirma que se formos aprovados nas aflições, receberemos a vida eterna. Onde podemos encontrar? Afirma que devemos evitar o caminho dos maus. E aí, crianças, na nossa próxima aula, ao vivo, na igreja, nós vamos fazer a correção desta atividade. Quero ver quem é que tá bom de Bíblia aí, hein, gente? Conto com vocês. Não acabou, não. Nós temos mais essa revisão aqui. Escreva certo ou errado nas frases de acordo com a lição. Letra A. Os maus dias surgem na vida de todas as pessoas? Certo ou errado? B. Na fase da pré-adolescência se assume muitas responsabilidades? E aí, certo ou errado? Letra C. O pré-adolescente deve se lembrar do Senhor? Certo ou errado? Nos dias atuais, muitos se lembram de Deus? Certo ou errado? E aí, acabamos por aqui? Galerinha, nós vamos ficando por aqui. Vamos fazer a oração de encerramento e agradecimento. Na nossa próxima aula, ao vivo, nós nos vemos, faremos a correção e vamos tirar todas as dúvidas, se por acaso vocês tiveram. Ok? Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esta aula de hoje. Obrigado, Senhor, pelos esses pré-adolescentes que o Senhor colocou na nossa responsabilidade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos dado orientação, o Senhor tem sido conosco em todo o tempo. Guarda cada um deles, mais uma vez é o que eu te peço. E que esse estudo venha ficar na mente de cada um deles, para a honra e glória do seu nome na terra, em nome de Jesus. Amém! Crianças, um beijo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, gente!